Boa tarde, meus amigos. Hoje iremos resolver esses exercícios, exercício de número 1 até número 4, que é um dos primeiros testes no Instituto Médio de Desporto e Educação Física de Moçambique, IMED, nesse caso. Temos o exercício 1 até o exercício 4, onde temos equações logarítmicas, equações exponenciais, Número 1 diz assim. Onde o número 1 diz assim: resolve as seguintes equações. São equações exponenciais. A linha A que diz 8 elevado a 3x menos 4 vai ser igual a 1 sobre 128 elevado a 2x mais 3. Devemos igualar as bases nas equações exponenciais. Igualamos as bases e simplificar os e igualar os expoentes. E temos o 8. Para igualar as bases, podemos fatorizar o 8. Que 8 é o mesmo que 0,8 dividir por 2 vai dar 4, dividir por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então aqui teremos 2 elevado a 3. 1, 2, 3 elevado a 3. Isso estamos a dizer que é igual a 8. Então podemos substituir onde tem o 8, por 3, por 2 elevado a 3. Então voltamos aqui, estamos a dizer que 8 é o mesmo que dizer 2 elevado a 3, mas tudo está elevado a 3x menos 4. Isso vai ser igual a 1 sobre 128. 128 é o mesmo que temos 128 dividido por 2 é o mesmo que ter 64 por 2, 32 por 2 vai dar 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2 vai dar 1. Isso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então chama de que é 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, isso é igual a 128. Então, onde temos 128, podemos substituir por 2 elevado a 7, não 2 elevado a 2. 2 elevado a 7. Então, aqui temos 2 elevado a 7, isso é o mesmo que dizer 1 sobre 2 elevado a 7, mas tudo multiplica o 2x mais 3. Temos bases diferentes. Uma base é maior que 1, outra é menor que 1. Devemos inverter a base para igualar-os. Então, teremos, quando invertemos, muda de sinal os expoentes. Então, teremos 1 sobre 2, tudo elevado a menos, esse 3 era positivo, muda de, invertemos a base, muda de sinal, vai ser menos 3, isso vai multiplicar a 3x, aliás, 3x menos 4, isso vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 7 vezes 2x mais 3. 2x mais 3. Chegando aqui, já temos bases iguais, podemos simplificar os igualar os expoentes. E simplificamos já aqui, aqui teremos menos 3, podemos calcular isso logo, menos 3 vezes menos 3x, isso vai dar menos 9x, e temos menos 3 vezes menos 4, isso vai dar mais 12. E aqui teremos 7 vezes 2x vai ser igual a 14x, e 7 vezes 3 vai dar mais 21. Calculando isso, podemos levar esse 14x para o primeiro membro. Então fica menos 9x vai ser menos 14x. Estava no segundo membro, era positivo, passa para o primeiro membro, vai ser negativo. Então vai ser igual, levamos o 12 para o segundo membro. Se levamos o 12 para o segundo membro, assim que era positivo, passa a ser negativo. Então aqui teremos 21 menos 12. 21 menos 12. Então aqui fica mais ou menos assim. Calculando isto vai dar 21, calculamos o coeficiente, menos 9, menos 14, isso vai dar menos 23x, e aqui ficamos com 21 menos 12, isso vai dar 9. Esse 23 passa para o segundo membro, vai dividir. Então teremos x é igual a 9 menos 9 sobre 23. Então o resultado é esse. É só dizer a solução é menos 9 sobre 23x. O que devia ter feito? A linha B. A linha B temos raiz quadrada de 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 1 sobre raiz cúbica de 625, raiz cúbica de 625 elevado a 2 menos x.
quando temos raiz quadrada de A, isso é o mesmo que dizer, aqui o expoente N, aqui vai ser B. Isso é o mesmo que dizer, A elevado a N sobre B. Essa propriedade é que iremos aplicar nessas raízes aqui. Então, aqui teremos 5 elevado a 2x menos 1 sobre 2. Índice, quando não se escreve, é 2. Então, será elevado a 2. E vai ser igual a, aqui dentro para a raiz cúbica, iremos fazer o mesmo. Então, teremos 1 sobre raiz. Não vai ser raiz. Teremos 625 elevado a 2 menos x sobre índice da raiz, que é 3. Então, sobre 3. 625, isso, devemos factorizar 625. 625, isso dividido por 5, porque queremos igualar as bases. A base é 5, então também a base deve ser 5. Dividido por 5 vai dar 125, dividido por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, isto estamos a concluir que é 5, contamos esses 5, 1, 2, 3, 4, então é 5 elevado a 4. Concluímos onde temos 625 igual a 5 elevado a 4, 625 igual a 5 elevado a 4. Então, substituindo onde tem 625 por 5 elevado a 4. Então, aqui ficamos com 5, ficamos com 5 elevado a... Podemos inverter a base até logo. Isto, invertemos a base. Quando invertemos a base, o expoente muda de sinal. Então, vai ser menos, deve tudo mudar de sinal. Então, estará dentro de parênteses. Será menos 2x menos 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 1 sobre 625. Dissemos que é 5 elevado a 4. Então, será 5 elevado a 4. Isso vai multiplicar tudo, que é 2 menos x sobre 3. 2 menos x sobre 3. Aqui devemos inverter isto. Vai ser 1 sobre 5 elevado. Esse menos vai multiplicar tudo que está dentro de parênteses. Será menos vezes o 2x, que vai ser menos 2x, e vai multiplicar o menos 1. Então, vai ser mais 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 1 sobre 5. Isso é o mesmo que dizer esse 4 vai multiplicar tudo que está dentro de parênteses. Então, será 4 vezes 2 vai dar 8, menos 4 vezes x vai dar 4x sobre 3. Então, já temos bases iguais. Podemos simplificar os igualar os expoentes. Simplificamos esta base, igualamos os expoentes. Então, logo, teremos menos 2x mais 1 sobre 2 vai ser igual a 8 menos 4x sobre 3. Podemos calcular MMC quando temos fração no primeiro membro e segundo membro. Calculamos MMC e dispersamos os dominadores. Então, aqui vai ser 3 MMC, aqui vai ser 2 para ser 6. Nesse caso, esse 3 vai multiplicar o numerador e esse 2 vai multiplicar o numerador do segundo membro. Então, isso nos leva a concluir que será 3 vezes menos 2x mais 1 sobre 2, e vai ser igual a 2, vai multiplicar tudo que está dentro de parênteses, que será 8 menos 4x. 8 menos 4x. 8 menos 4x aqui sobre... Aqui tiramos esse 2, porque calculamos MMC no dominador, assim como calculamos MMC no primeiro membro, assim como no segundo membro. Aqui também tiramos aquele 3. Então, aqui ficamos com esse 3, vai multiplicar tudo. Vai ser 3 vezes menos 2x, vai ser menos 6x, e 3 vezes 1 vai dar mais 3. Vai ser igual a esse 2, vai multiplicar o 8, vai dar 16. 2 vezes menos 4x vai dar menos 8x. Levamos menos 8x para o primeiro membro. Nesse caso vai ser menos 6x mais, assim que é negativo, passa para o primeiro membro, vai ser positivo, vai ser mais 8x, vai ser igual a 16. Levamos o 3 no primeiro membro, assim que era positivo, para o segundo é negativo, então será menos 3. Esperamos isso, vai dar 2x e menos 6 mais 8 vai dar 2x, vai ser igual a 16 menos 3 vai dar 13. Isso é o mesmo dizer x é igual a 13 por
2. 13 por 2. Aqui você já respondeu a linha número 1, a linha B. Então, a solução para o número 1, a linha B, era 13 por 2. 13 por 2. Vamos para o número 2. Número 2, temos inequações exponenciais. Inequações exponenciais. Nas inequações exponenciais, não tem diferença. Simplificamos as bases e igualarmos os expoentes. A única coisa de novidade aqui é só sabermos se a base é maior que 0. Aliás, é maior que 1. Se é maior que 1, mantemos sinal. Se é menor que 1, invertemos sinal. Mas a base sempre deve estar no intervalo de 0 a 1 ou 1 a mais infinito. Neste caso, vai ser, deve ser negativo. Teremos aqui 64 é número 2. Número 2. Número 2, 64. Número 2, a linha A. 64 sobre 49 elevado a 4x é menor que 343 sobre 512, mas tudo elevado a 3x mais 4. 3x mais 4. E queremos igualar as bases. 64, isso é o mesmo que dizermos que é 8 elevado a 2. 8 elevado a 2. Então, aqui onde temos 64, é o mesmo que dizermos 8 elevado a 2. E 64 estamos a dizer que é 8 elevado a 2. 49 é o mesmo que dizer 7 elevado a 2. 49 é o mesmo que dizer 7 elevado a 2. Então, podemos substituir até mesmo os expoentes. Divisão de dois números diferentes, mas com expoentes iguais. Então, mantemos a divisão, dividimos-os e mantemos os expoentes. Isso está a dizer que quando temos a elevado a n sobre b elevado a n vai ser igual a a sobre b elevado a n. Não tem nenhuma diferença. Então, aqui estamos a concluir que 7 é o expoente 2, Então, teremos 8 sobre 7, tudo elevado a 2. Mas tudo vai multiplicar o 4x. O 4x é igual aqui, iremos fazer o mesmo. 343. Isso é o mesmo que dizermos que é igual a 7 elevado a 3. 343 é o mesmo que dizer 7 elevado a 3. E 512 é o mesmo que dizer 8 elevado a 3. 8 elevado a 3. É só fatorizar o processo que fizemos para a linha A, para o número 1 nesse caso. Aqui só não é de fazer para não levarmos muito tempo. Então, aqui teremos é o mesmo processo que aconteceu aqui. Os expoentes são 3 e 3 para o numerador e dominador. Então, iremos manter o expoente. Então, teremos 7 sobre 8 elevado a 3, que é o expoente. Isso que será 3x mais 4. Vai multiplicar este valor. Então, ainda não temos bases iguais. Devemos inverter uma das bases para poder igualar as bases. Então, podemos inverter a de primeiro membro, assim como de segundo membro. Invertendo de primeiro membro, o expoente de 2 vai mudar de sinal. Então, teremos 7 sobre 8 elevado a menos 2 vezes 4x vai ser igual a 7 sobre 8 mais tudo elevado a... Multiplicamos isso. 3 vezes 3 vai dar 9x e 3 vezes 4 vai dar mais 12. Então, podemos já simplificar essas bases. As bases são iguais, simplificamos esta base e esta base. Ficamos com menos 2 vezes 4x. Isso vai dar menos 8x. Vai ser igual a 9x mais 12. 9x mais 12. Passamos esse 9x para o primeiro membro. Então, teremos menos 8x menos 9x vai ser igual a... Não, aqui são inequações, não devemos esquecer. Então, aqui é menor, aqui também é menor. Assim que simplificamos as bases são menores que 1, mas maior que 0. Então, vai ser maior. Aqui também já vai ser maior. Então, se aqui é maior, teremos aqui 12. Fica 12. Calculando isto, vai dar 9 menos 8 vai dar menos 17. Menos 17x é maior que 12. Multiplicamos por menos 1. E a incógnita, nesse caso, o coeficiente de
de x é negativa, então vai ser 17 x menor que 12, que menos 12. Então aqui fica x é menor que menos 12 sobre 17. Chegando aqui, nós podemos já concluir que será solução. Podemos apresentar aqui, teremos aqui são valores de x menos 12 sobre 17. Menos 2 sobre 17. Diz que é menor, vai para o lado esquerdo. E não pintamos a bolinha. Então, se vai para o lado esquerdo, concluímos que a solução vai ser de intervalo aberto de menos... Não se esqueça de colocar aqui x pertence de menos infinito até menos 12 sobre 17. Intervalo aberto, pois a bolinha não está pintada, então também será intervalo aberto. Aqui terminamos número 2, a linha A. Vamos ao número 2, a linha B. Número 2, a linha B. Número 2, a linha B diz assim. B diz 1 sobre 3 elevado a x ao quadrado menos 5x maior ou igual a 1 sobre 3 elevado a menos 4. Neste exercício é um exercício mais simples, não iremos levar muito tempo aqui. Hoje o vídeo vai ficar mais longo. Então aqui fica 1 sobre 3. Temos bases iguais, mas são menores que 1. Então podemos simplificar as bases e inverter o sinal de desigualdade. Nesse caso, podemos simplificar esta base com esta base e invertemos o sinal de desigualdade. Aqui teremos x ao quadrado menos 5x menor ou igual a menos 4. Passamos menos 4 para o primeiro membro. Então terá x ao quadrado menos 5x e mais 4 menor ou igual a 0. E na equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, igualarmos a 0 e calculamos x1 e x2, aplicando o meu amigo Bhaskara. Então aqui teremos x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. Mas como é meu amigo, por isso não é dele usar o Bhaskara, é de usar o produto, que é mais simples. Aqui, somando os coeficientes, aqui temos 5, aqui temos 1, somando tudo dá 0. Então isso nos leva a concluir que x1 é igual a 1 e x2 é igual ao próprio valor de c, que é 4. Nesse caso, concluímos isso, podemos representar no nosso gráfico. Que nos leva a concluir que o valor de A é maior que 0. Se é maior que 0, o gráfico virá para cima. Então, isso nos leva a concluir, o gráfico está mais ou menos assim. Aqui é x1, aqui teremos 4, aqui teremos 1. Aqui teremos bolinha já pintada, pois é maior ou igual a 0. Até menor ou igual a 0. E aqui são valores de x. E quando queremos menor ou igual a 0, é parte de baixo. Queremos essa parte de baixo. Essa parte aqui. Então, se queremos essa parte, estamos a concluir que a solução vai ser x pertence intervalo fechado de 1 até 4, intervalo fechado, pois é bolinha fechada, é menor ou igual a 0. Então, a solução é esta aqui. Vamos no número 3. Número 3. Temos número 3 também, não iremos demorar. Número 3 diz log, isto aqui é a linha A, diz logaritmo de 27, onde temos log de 2 e log de x base 2 mais tudo vai ser igual a 1 sobre 3. De acordo com a definição dos logaritmos, diz quando for o logaritmo de A na base B vai ser igual a x. Isso mesmo dizer a base elevada ao logaritmo e vai ser igual ao seu logaritmando. Então a definição dos logaritmos é esta aqui. Então aqui iremos fazer o mesmo. Então vai ser a base do primeiro logaritmo é 27. Então estamos a dizer que é 27. Não é 2 elevado a 7. É 27 elevado a 1 sobre 3, que é o seu logaritmo, que vai ser igual ao logaritmando. O logaritmando deste logaritmo aqui é isto aqui. Então teremos logaritmo de logaritmando, onde logaritmando é x na base 2
e na base 2. E chegando aqui, ainda podemos usar o mesmo processo, mas quando temos a propriedade que indiquei, quando calculamos o número 1 da linha B, este número 1 da linha B é o mesmo que iremos aplicar aqui. Então, isto é o mesmo que dizermos que raiz de 27, raiz cubo de 27 vai ser igual ao logaritmo de 2 elevado, onde o logaritmo é log de x na base 2. Chegando aqui, 27, raiz cubo de 27, isso é igual a 3. Então, 3 vai ser igual ao log de 2, onde o logaritmo é log de x na base 2. Concluindo, iremos usar a mesma definição que usamos aqui para este logaritmo. Então, será 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 vai ser igual a o logaritmando. O logaritmando é logaritmo de x na base 2. Logaritmo de x na base 2. E ainda iremos aplicar a mesma definição. Isto nos leva a concluir que o logaritmo de x na base 2 é igual a 2 elevado a 8. 2 elevado a 3, isso que vai dar 8. 2 elevado a 3 dá 8. Então, aqui estamos a dizer que é igual a 8. E iremos aplicar de novo a definição. Esta definição é muito importante. Iremos aplicar de novo a definição. Então, teremos 2 elevado a 8 é igual a x. Nós é só calcularmos isso e encontramos o valor de x. Isso estamos a dizer que x vai ser igual a 256. Falta isso. 256. Então, vamos no número 3, a linha B. Opa, nós estamos a andar. Número 3, a linha B ainda. Número 3, a linha B. 3, a linha B. Onde a linha B diz assim. Linha B diz assim. Logaritmo de x mais 19 na base 2 menos 2 vai ser igual a 3 mais logaritmo de x menos 3 na base 2. Temos logaritmo de mesmas bases. Então, nós podemos levar este logaritmo para o primeiro membro. E vai mudar de sinal, assim que é positivo, vai mudar de sinal, vai ser negativo. Então, teremos logaritmo de x mais 19 na base 2 menos, este logaritmo vai ser logaritmo de x menos 3 mais tudo na base 2. Na base 2 vai ser igual a 3. Esse 3, levamos esse menos 2 que está no primeiro membro para o segundo membro. Assim que era menos 2, muda de sinal, vai ser 2. Então vai ser mais 2. Subtração de dois logaritmos com as mesmas bases. Estamos a dizer quando temos logaritmo de base B, aqui o logaritmando é n. Vai ser igual, aliás, menos o logaritmo, onde o logaritmando vai ser m, onde base é a mesma, é b. Isso é o mesmo dizermos logaritmo de base B, onde vai ser n sobre m. Não tem nenhuma diferença, devemos fixar isto. Ok, iremos aplicar. E então, se concluirmos isso aqui, subtração, então teremos logaritmo de x mais 19 sobre o logaritmando do segundo logaritmo, que será x menos 3 na base 2. Isso vai ser igual a, aqui temos 3 mais 2 vai dar 3 mais 2 vai dar 5. Então vai ser 5. Então, aplicamos a definição que usamos para calcular o número 3, a linha B, a linha A. Usamos essa definição também aqui. Então, teremos 2 elevado a 5. 2 é a base elevada ao logaritmo, que vai ser igual ao seu logaritmando que é x mais 19 sobre x menos 3. Então, calculamos 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é o mesmo que dizermos que é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é o mesmo que dizermos que é 2 elevado a 5 é o mesmo que dizer 32. Vai ser igual a 32. Vai ser igual a x mais 19 sobre x menos 3. Isso podemos fazer produto dos extremos e produto dos meios. Logo ficamos com 32 vezes x menos 3. X menos 3, mas tudo vai ser igual a x mais 19. X mais 19. Onde temos x mais 19, esse 32 vai multiplicar tudo que está dentro de parênteses. Então terá 32 vezes x, que vai ser 32x,
E 32 vezes menos 3 vai dar menos 96. 96. Sim, 96 vai ser igual a x mais 19. Mais 19. E levamos esse x para o primeiro membro. Assim que é positivo, muda de sinal, vai ser negativo. Então, será 32x menos esse x, que será menos x, vai ser igual a 19. Este 19. E esse menos 19, menos 96 passa para o segundo membro. É negativo no primeiro membro, quando passa para o segundo membro é positivo, então será mais 96. Então calculamos isso. Isso aqui é o mesmo dizer 31x vai ser igual a 19 mais 96, isso vai dar 115. Passamos o 31, como está a multiplicar a incógnita que precisamos que x vai dividir, então vai ser x igual a 115 sobre 31. Então, estamos a concluir que a solução deste logaritmo é 15 elevado a 115 sobre 31. Solução é 115 sobre 31. Para a linha número 4. Vamos calcular o número 4. Número 4 diz assim. Número 4 diz assim. Número 4 está aqui. Número 4 está aqui. Diz assim. A linha A diz: logaritmo de x mais 7, onde a base é 1 sobre 5, vai ser maior ou igual ao logaritmo de 3 menos 2x, onde a base é 1 sobre 5. Para calcular em equações logarítmicas, primeiro devemos determinar o domínio. Para determinar o domínio, temos aqui o domínio de existência. O domínio de existência vai ser x, o logaritmando não deve ser menor que 0, sempre deve ser maior que 0. Então, vai ser x, que é o nosso logaritmando. Este logaritmando aqui deve ser maior que 0. Assim, sempre os logaritmandos é maior que 0. Então, estamos a concluir que x mais 7 é maior que 0 e 3 menos 2x é maior que 0. É o que estamos a concluir. Então, iremos levar o menos 7 para o segundo membro. Muda de sinal porque era positivo no primeiro. Então, seja x maior que menos 7. E aqui iremos fazer o mesmo. Levamos podemos levar o menos 2x para o segundo membro, passa a ser positivo. Mas levamos o 2, como está a multiplicar, passa para o primeiro membro, vai dividir. É apenas análise isso. Pode calcular passo a passo, então teremos x é menor que 3 sobre 2. Isso, estamos a concluir que teremos aqui valores de x, aqui teremos valor de menos 7 deve ser maior que 0, então vai para os números positivos, que é direita, porque é maior. Aqui não pintamos a bolinha porque é apenas maior. Aqui teremos 3 por 2. 3 por 2 vai para os números negativos, pois é menor. Quando é menor, vai para a esquerda. E não pintamos a bolinha porque só queremos números menores, não menor ou igual. Então, queremos números maiores, cá queremos números menores. E calculamos o nosso logaritmo. Aqui já temos bases iguais. Podemos simplificar essas bases. Então, podemos simplificar esta base, esse logaritmo porque tem bases iguais. Então, logo ficamos com x mais 7 vai ser maior ou igual a... Simplificamos as bases, não deve se esquecer. Assim que simplificamos as bases, devemos inverter a sinal, porque as bases são menores que 1. Então, aqui vai ser menor ou igual a o segundo logaritmando, que será 3 menos 2x. Então, isso vai ser x. Passamos esse 7 para o segundo membro. Então, levamos o menos 2 para o primeiro membro, vai ser positivo. Então, vai ser mais 2x. Verificando cá, era negativo, passou para o primeiro, vai ser positivo. Então, vai ser menor ou igual a... Levamos o 7 para o segundo, era positivo, passa para lá, vai ser negativo. Então, vai ser menos 7 mais 3.
menos 7 mais 3. Então, calculando isso, vai dar-nos 3x menor que menos 4. Menos 4, esse 3 passa para o segundo, vai dividir. Então, será x menor que menos 4 por 3. Menos 4 por 3. Menos 4 por 3 está mais ou menos aqui. Menos 4 por 3. Menos 4 por 3 está mais ou menos aqui. Deixa eu trocar da tinta aqui. Menos 4 por 3. Menos 4 por 3 está mais ou menos aqui. Que é menos 4 por 3. Então, se concluímos que menos 4 por 3 é menor ou igual, vai para a esquerda. Então, vai para a esquerda, vai ser mais ou menos para lá. Para lá. E pintamos a bolinha, pois é menor ou igual. Pintamos a bolinha. Então, queremos valores menor ou igual, valores que estão nesse intervalo. Mas queremos a interseção de todos, de domínio, assim como do resultado. Então, a interseção é daqui, é nesse intervalo. Então, aí estamos a concluir que a solução será x pertence intervalo aberto. Verificando aqui, estamos que temos intervalo aberto, nós estamos a pintar, a bolinha não está pintada. Então, será x pertence intervalo aberto de menos 7 até menos 4 sobre menos 4 sobre 3. Intervalo aberto, pois aqui pintamos a bolinha. Então, aliás, é intervalo fechado, não aberto, intervalo fechado. Vamos no número 4, a linha B. Ainda se trata de inequações logarítmicas. Então, temos o último exercício. Temos logaritmo, que é a linha B, número 4. Logaritmo de x, onde temos a base 1 sobre 2, menos 2 vai ser maior ou igual ao logaritmo de x mais 2, onde a base é 1 sobre 2, mas tudo é mais sobre, é 1 mais 3, não mais sobre 3, é mais 3. Então, chegando aqui, nós podemos dizer, levamos esse logaritmo que está no segundo membro para o primeiro membro. Então, teremos logaritmo, esse que está no primeiro membro desde antes. Então, logaritmo de x na base 1 sobre 2, menos este logaritmo, que será logaritmo de x mais 2, onde temos 1 sobre 2, que é a base, mas tudo vai ser maior ou igual a 3, esse 3 aqui, que vai ser 3, levamos esse menos 2 para o segundo membro, então vai ser mais 2. Então, aplicamos aquela definição às propriedades dos logaritmos que expliquei lá na linha B do número 3, onde teremos logaritmo de x sobre x mais x, segundo logaritmo, onde a base é 1 sobre 2, isso, e vai ser maior ou igual a 2 mais 3 mais 2 vai dar 5. E teremos, aplicamos a definição dos logaritmos. Onde teremos 1 sobre 2 elevado a 5, vai ser maior ou igual a x sobre x mais 2. Chegando aqui, nós podemos desenvolver essa expressão do primeiro membro, que é 1 sobre 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai dar 32. 32 vai ser maior ou igual a x sobre x mais 2. Podemos fazer produto extremo, produto de meio. O que leva o sinal maior, ou que vai multiplicar o numerador do primeiro membro. Então, teremos x mais 2 multiplicando por 1, não tem diferença. Então, vai ser x mais 2 maior ou igual a 31, ou seja, 32x. Quando é 32x, passamos esse x para o segundo membro, vai subtrair o 32x. Então, ficamos com 31x. Então, isso cá teremos 2. Vai ser 2 maior ou igual sim, será 2 maior ou igual a 32x. 31x, porque vamos subtrair. Então, será 31x. Então, esse 31x deve passar a dividir quando passou para o primeiro membro. Então, invertendo isso, será 2 sobre 31.
Verificando aqui, estávamos a resolver o número 4. Número 4, a linha B, aqui é 3. Eu escrevi 2 no exercício, então está errado. Aqui é 3. É 3. Deve ser 3. E vamos substituir tudo. Aqui é 3. Onde vem 2, aqui deve ser 3. Onde era logaritmando, aqui também é 3. Aqui também é 3. Aqui também é aquele logaritmando de segundo logaritmo é 3. Aqui passamos aquilo, fica 3, não é 2. Então aqui também o resultado é 3 sobre 31. 3 sobre 31. Estamos a dizer que a solução é 3 sobre 31. Não, algo faltou. Aqui, antes de dar solução, devemos indicar o domínio de existência. Domínio de existência para o primeiro logaritmo e segundo logaritmo. E tudo, o logaritmando deve ser maior que 0, não deve ser menor que 0. É a condição do logaritmando, deve ser maior que 0. Então, iremos calcular isso. Para o logaritmando do primeiro exercício é x maior que 0. Não é x maior, não é x menos 1, menos 2. Deve ser também o mais 3 não entra. Então, isso é um valor numérico que está a somar o logaritmo. Então, aqui teremos x mais 3 maior que 0. Não entra o 3, pois está a somar o logaritmo, não é logaritmando. Então, aqui mantemos isto, teremos x e passamos de 3 para o segundo membro que seja negativo. Então, apresentando na reta isto, e 0, quando é menos 3, é maior, então vai para a direita, que é números positivos, não pintamos a bolinha, pois é maior apenas. E quando é 0, é maior também, vai para a direita, e não pintamos a bolinha, pois é apenas maior. Se fosse maior ou igual a esse, íamos pintar. E consideremos a solução como tivemos, é x menor que 3 sobre 31. Então, 31 está após de 3 sobre 31 está após de 0. Está aqui mais ou menos. Então, se é menor, vai para os números negativos e vai para a esquerda. Então, a nossa reta vai para a esquerda, vai mais ou menos para lá, e concluímos que pintamos a bolinha, pois é menor ou igual. E queremos a interseção dessas 3 retas, é mais ou menos aqui onde as 3 retas se intersetam. Então, estamos a concluir que a solução é a interseção entre 3 retas. Então, será x pertence de intervalo aberto, pois o intervalo é bolinha aberta, não pintada. É bolinha não pintada. Então, de 0 até 3 sobre 31, intervalo fechado, pois o intervalo é bolinha pintada. Aqui resolvemos de número 1 até número 4. Resolvemos equações, inequações exponenciais, equações logarítmicas e inequações logarítmicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E na descrição deste vídeo terá link de um grupo de WhatsApp para podermos estudar junto.